Estamos de volta, pessoal, e vamos agora trazer aqui o nosso Domingos Maciça. Domingos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Primeiramente, querer agradecer-te por estares aqui a participar de mais um evento e Eu que seja bem-vindo. agradeço. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Aqui estamos diante do nosso embaixador Microsoft, um dos homens que trata aqui da nossa diplomacia junto da Microsoft em termos de TI e que, conforme eu estava a falar hoje com um amigo, precisamos fazer aqui para Angola um evento para poder explicar aqui para o pessoal de facto o que é o programa Microsoft Ambassador. Domingos, o palco é todo teu, meu amigo. Já que agradeço o convite. Se calhar vão estar aqui a ouvir um ruído, é que eu estou dentro de um data center. Estamos aqui a tentar conciliar aqui os horários e os deveres. Eu Ok. vou começar aqui por partilhar o a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo carregar ele. Será que já aparece aí? Ainda não. Ainda não. Será que aparece a processar? Bem, na verdade, eu vou falar sobre a continuidade de negócios, sobre o backup e a recuperação de desastres, né? Sabemos que a Microsoft, dentro do Azure, oferece recursos que ajudam empresas a darem a continuidade dos seus negócios mediante alguma falha ou algum desastre, algum, algum ataque sobre determinadas situações que vão acontecendo que pode causar com que o negócio pare de funcionar ou que a infraestrutura toda pare. Então, há soluções, há soluções que dentro do Azure possibilitam com que as empresas consigam dar continuidade ao seu negócio, independentemente do que vier a acontecer, né? Isso independentemente de como tiver feito, esteja configurado a sua infraestrutura, isso desde os backups, ou como é que está a tua assinatura, se tens ah, dentro da tua assinatura está incluso o, o follow-overs. Então tudo isso depende muito como é que é a tua como está organizada a tua infraestrutura. Vou fazer um pouquinho uma apresentação sobre mim, Domingos Maciça, atualmente atuo como Senior Associated, uma consultora. Sou certificado Microsoft, sou estudante embaixador Microsoft também, atualmente sou beta, estou aqui a tentar ver se consigo chegar a Gold, para estar no mesmo nível do Mano Shalom, que já é Gold. E eu pus aqui o MCT porque acabei de terminar agora a minha formação, ainda não estou dentro do programa, por isso é que eu meti assim meu cinza e estou à espera que eu seja aprovado. Terminei agora a formação aí para uma academia do Brasil e talvez se estou à espera o processo para ver se eu consiga fazer parte aí do time dos MCTs também. Hum, Bem, a importância da quantidade de negócios funciona basicamente como se fosse um, um círculo em que todos os parâmetros têm de estar em conformidade, né? Isso é fundamental que as empresas buscam resiliências operacionais, é fundamental minimizar interrupções, proteger os dados críticos para manter a confiabilidade com os clientes, né? Que é muito importante a segurança de dados do cliente, que causa, muitas vezes acaba por causar descredibilidade, processos e pode custar muito caro para a empresa.
no caso da proteção de dados para clientes especificamente, e um conjunto de estratégias, né, para manter as operações essenciais durante algum incidente ou algum desastre. E para isso, vamos abordar um pouquinho mais à frente, é que a Microsoft oferece soluções para esse tipo de cenários e dentre estes que é incluir a recuperação de dados, comunicações de crises e restauração de serviço, ou seja, em que um serviço esteja com algum problema e cai, esteja offline, então ele vai automaticamente linkar-se com o B, que é para dar continuidade do teu negócio. Alguns desafios que as empresas geralmente enfrentam em cenários desse tipo, muitas vezes são as ameaças com hardwares, né? Muitas vezes, quando a gente tem nossos próprios bastidores, por vezes o equipamento que a gente está a usar já está end life, já não é seguro o uso, estamos propensos muitas vezes a ataques cibernéticos, a desastres naturais, né? Principalmente para aqui, quem está aqui na capital, mas aqui em Angola, às vezes, quando chove é um caos, então você não sabe o que pode acontecer. Erros humanos, como utilizadores normais comuns, acabam por acessar links, acabam por, se calhar, mau gosto ou alguns desgostos com a empresa, podem criar um dano internamente, um ataque internamente, que pode acabar por interromper a continuidade do negócio naquele dia específico. E muitas vezes todos esses desafios que que a empresa vai sofrendo, a empresa tem que estar preparada para ataques ou situações internas e externas, porque muitas das vezes, se você estiver só preparados para situações externas, acabas por deixar uma brecha muito grande, porque muitas das vezes o desastre pode ser feito internamente, pode ser por um utilizador ou por uma outra situação. Uma visão geral sobre da solução do Azure, né, que o Azure oferece, que eu já falei, entrega soluções como backup, o site recovery, que é para proteger e manter os dados, né, da infraestrutura, do qual tu vais fazer o- os backups, e estando ele disponível para qualquer situação crítica. Como temos aqui a parte dessa imagem, temos duas regiões, em que temos uma que está em produção, está em alta disponibilidade. Toda esta infraestrutura que está aqui em produção, caso essa região sofra alguma situação, algum desastre natural, né, como os maremotos, tsunamis e tudo mais, e eles estiverem inabilitados para funcionar, automaticamente tens um site recover, da qual tu vai se linkar automaticamente, que é para poderes ter o teu negócio em produção. Disso vai te facilitar dar a continuidade do teu negócio sem que tu percas tempo e meios financeiros para poderes voltar a reconstruir. Então, a Microsoft oferece dentro do Azure essa possibilidade, que é a integração das soluções de backup e do site recover, que é para poderes ter a tua continuidade das tuas máquinas que estão dentro do Azure e tudo mais, independentemente do data center da qual foi afetado ou está a sofrer ou sofreu algum desastre natural ou alguma situação que impeça com que ele esteja em produção. Aqui, que é a questão dos riscos, impactos e falha. Bem, aqui dentro desse cenário, temos a não conformidade regulamentações, né? Muitas das vezes é a conformidade dos padrões mediante a região, a perda de dados críticos, estes são grandes riscos e impactos de falha, tem impacto financeiro,
tem danos de reputações, tem tempo de inatividade dos sistemas, são várias outras situações ou impactos que as empresas podem sofrer caso não tenham bem definido estes recursos, ou caso não tenham nem backup da sua infraestrutura para cenários que possam vir a acontecer, caso não tenham não tenham não tenham nenhuma desse cenário feito, então é muita coisa que está em jogo. É a empresa basicamente que perde todo o core, e muitas das vezes isso são vários cenários que vão te levar, como reputação, que é algo que quando tu perdes acaba por ser muito difícil de tu voltares a reconstruir. Impacto financeiro, em que tu tens que novamente voltar a pagar por equipamentos, por muitas vezes indemnizações, é tempo de inatividade, ou seja, a empresa não estará a produzir em período até for feito a restauração de toda a infraestrutura, e é perca de dados críticos, muitas vezes são dados específicos de clientes e que, por sua vez, já não consegue ser recuperável, e a empresa fica toda ela meia que a iniciar do zero. Bem, o que é o Azure Backup, né? Que eu estou sempre aqui a mencionar. Bem, o Azure Backup é um serviço baseado em nuvem, que está incluso dentro do Azure, que permite realizar um backup seguro de dados de máquinas virtuais, servidores, work wallets. Basicamente, tu vais fazer backup, é como se fosse um backup normal, convencional, que a gente está habituado a fazer com o Windows Server para as empresas que têm o on-prem ainda a funcionar em plenitude. Então, basicamente, tu vais fazer isso dentro do Azure, das tuas máquinas virtuais que estão dentro do Azure, dos teus servidores que estão dentro do Azure, só que com o pormenor de que eh, tu tens tens disponibilidade daquilo a qualquer momento, é mais seguro, é mais viável, é menos custos no caso de incrementos de, de storage, ou não seja, tu pagas aquilo que tu usas, né? Diferente do on-prime, que tu não sabes, pode ter um desastre de um funcionário vir e remover, ou então aquilo não estiver bem conectado, ou aquilo não estiver a funcionar corretamente, ou teres um desastre natural ou incidente dentro da empresa, e não tiveres o backup aí, tanto o backup quanto o material, a infraestrutura toda em produção estiver comprometida e não tens por onde recuperar. Já na nuvem é mais seguro para este tipo de situações. Então, o Azure Backup basicamente é um serviço baseado dentro do Azure, que vai te permitir realizar backup seguro dos dados de tua máquinas virtuais e servidores. Bem, dentro do backup temos o backup automatizado, né? Que tu vais automatizar como vai ser feito, realizado o teu backup, né? A questão do horário e tudo mais. A retenção, que isso é muito importante na questão do custo, tu tens que pagar dentro do Azure. Muitas das vezes, quando tu estás a fazer o agendamento, estás a configurar os teus backups, tens que ter atenção quanto a isso. Muitas vezes a retenção de dados, criptografia, trânsito e em repouso, que enquanto ele estiver a fazer, durante a ocorrer o backup, é muito melhor sempre criptografar, porque o teu backup é a tua salvação. Então a criptografia acaba por ajudar na recuperação dos dados. Isso é muito aconselhável tanto em backups dentro do Azure quanto no on-prem. A criptografia, principalmente em questões de ataques, que eu já vi empresas grandes que sofreram ataques, especialmente o ano passado, algumas que eu conheci, que perderam tudo, porque tanto os dados que estavam em produção, tanto os que estavam em backup, foram afetados. Foram todos criptografados e estavam-lhes a cobrar bitcoins para poder desbloquear, e que muitas das vezes
tu vais pagar algo que não sabes se realmente vai ser devolvido ou vão te cobrar ainda mais. Então é preciso Isso ter é muita atenção uma quanto a das isso. grandes questões, ou seja, quando você paga, você dá asos a que os ataques sejam cada vez bem mais frequentes. Bem mais frequente. E também não sabes se a pessoa que realmente atacou, que depois de pagar vai te dar a chave, ou vai te falar lá, quero mais, tipo, agora se você me pagar mais, vou mesmo te dar e tudo mais. Então, Sim, vi empresas que começaram do zero, começaram mesmo do zero, que perderam tudo, porque toda a sua informação foi criptografada. Tiveram um ataque terrível. e isso mancha de que forma a reputação das empresas. É. Um pormenor que as empresas, principalmente os tomadores de decisão, deviam pensar bem antes de avançar com o pagamento do resgate da informação. E foram multar também. Agora tem agora me esqueci o nome, que é da proteção de dados, multou-los A com APD, no a nosso BDC, caso, yeah. Nesse caso, foi, yeah, multou-los com, sei lá, foram quase 150 milhões de kwanzas, se não estou em erro. Era muito dinheiro, porque a empresa também era muito grande e tinha muitos clientes, e governos inclusos. Então, a ok. criptografia, muitas das vezes, nesse caso, é muito importante. E a recuperação rápida e confiável, né, dentro do Azure, o recurso do backup, a recuperação dos dados estão aí em disponibilidade altas, então tu podes recuperar sempre os teus dados quando for necessário. Exatamente. Os cenários mais comuns para uso, né, tem backups das VMs, né, das máquinas virtuais no Azure, proteção de cargas locais, do banco de dados. Bancos de dados, então, é muito importante ter, e as máquinas também sempre. Quase todos os dados, na sua maioria, não tem nenhum mais importante que o outro, independentemente da sua utilização, da sua importância dentro da infraestrutura. Faz backup, isso dado a condição dos custos e tudo mais, de tudo ou dos necessários. Daquilo que é um desktop normal que só tem aplicações, que não queres incluir nos gastos do consumo dentro do Azure, tu podes simplesmente não decidir mais. No seu geral, é sempre aconselhável fazer esse backup de tudo e fazer a retenção conforme a regularidade do cenário, né? Que tem aquelas empresas que os seus dados, tanto o que está no Azure, o que está em produção dentro do Azure, tanto o backup tem que estar numa região específica. Então, isso tem que estar em conformidade com a necessidade da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre o site Recover, dentro do Azure também, que é uma solução de recuperação de desastres que replica cargas de trabalho em execução para uma região ou um ambiente local. Basicamente é como se fosse um espelho da tua infraestrutura dentro do Azure para uma outra região, para em situações mesmo de desastres, ehm, tanto faz desastre humano ou natural, que possa ocorrer dentro de um data center em que está alocado a tua infraestrutura, as tuas máquinas virtuais, os teus servidores. Então, tu tens este site recover, que é onde tu vais conseguir dar a quantidade dos teus serviços enquanto o primário é restaurado. Ele ajuda muito. Esse é um dos recursos que tem ajudado muitas empresas a darem continuidade aos seus serviços, dada os impactos que determinados tipos de incidentes ou determinados tipos de cenários vão acontecendo hoje em dia, né? Então as empresas têm que ter isso. É, seria uma prioridade. Replicação e failover, né? Permite replicar dados, configurações, reduzindo o tipo de inatividade durante desastres. Este serviço aqui é o responsável para tu, quando tu
o teu primário cai, como vemos aqui nessa imagem, o primário cai, temos aqui os dados, esse igual mesmo é para mostrar que o A e o B têm os mesmos dados, é uma espelho da outra, e esse serviço é que faz a replicação, é responsável para que isso aconteça. Ele é responsável para que isso aconteça, para que o lado A e o B estejam em conformidade, e em caso de falha de um, a replicação que foi ocorrendo durante o processo em produção esteja até no último minuto em que a infraestrutura caiu. Então, vai estar tudo igual um do outro. Até depois o B for restaurado e daí a pessoa voltar a estar a funcionar a partir do site principal. E dizer também que essas soluções integram, conseguem ser compatíveis com outros sistemas, né? Como o VMware, tu podes fazer os backups as tuas VMware a partir do Hyper-V, né? Que é o serviço de virtualização da Microsoft, o VMware com vSphere, serviços nativos do Azure, com Load Balance e o Azure Monitor. Bem, esse é um dos benefícios, que é a redução dos custos operacionais, que vai eliminar a necessidade de infraestruturas adicionais. Tu não precisas adicionar, porque aquilo tudo está dentro do Azure, então tu não precisas comprar equipamentos para que tu consigas fazer a configuração destes cenários, permitindo o uso sob demanda, ou seja, tu pagas aquilo que simplesmente consumiste, baseado na quantidade de dados que tu tens dentro da tua infraestrutura, então tu vais pagar aquilo que tu queres e vais solicitar as características de tudo, tanto das tuas máquinas virtuais, do todo o cenário, baseado na tua necessidade. Se precisas de X gigas, de X coisa, então tu vai ter fornecido esta quantidade, a tua característica, tu vais configurar ele e vais pagar no final aquilo que tu consumiste baseado no teu consumo. Escalabilidade e flexibilidade, né? A expansão da produção de carga conforme necessário, e com suporte em ambientes híbridos, né? Aquele o on-prime e o Azure, quando estão sincronizados e pelos diferentes níveis de coisas, diferentes níveis de serviços. Isso tudo é dentro do Azure. Ok? Conformidade e segurança. Bem, conformidade, como a palavra própria já diz, e a segurança. Segurança hoje em dia em infraestrutura é, é o primordial, dadas as situações que vão surgindo, e o nosso assunto de hoje mesmo é principalmente por questões de segurança. O Azure atende padrões globais de conformidade, né? Basicamente, ele está dentro dos padrões globais de segurança, além dos padrões regionais, muitas das vezes, ou de continentes, né? De países também. Então, ele está dentro dessas todas conformidades e que vai oferecendo uma proteção avançada como a autenticação de multifator, né? Que é um gerador de senhas. Hoje basicamente é forçado a usar. Tu tens aí, geralmente, para quem usa, tem 7 dias para usar, mas depois é obrigado a configurar o, um autenticador. Está dentro dos MFA, né? Que é Multi-Factor Authentication. E o gerenciamento de identidades, que é uma, um, é um recurso dentro do Azure que ajuda na segurança na proteção de acessos dentro de acessos dentro dos recursos do Azure. Também para poderes aceder ao próprio portal, então
esses recursos configurados, a tua proteção está mais segura, o teu cenário está, a tua infraestrutura está mais segura para determinar os tipos de acessos não autorizados ou de pessoas não autorizadas acessos à tua infraestrutura. Bem, com o uso desses recursos, como backup e disaster recovery, tens resultados muito bons que podes alcançar, como a redução de tempos, que eu já mencionei, aumento da resiliência dos sistemas, melhor governança dos dados corporativos, que os dados é o coração da empresa, né? A empresa toda funciona com os dados que ele vai criando ao longo desde a sua criação até onde der. Então, os dados é o coração. Então, se eles não estiverem bem protegidos, a empresa para e depois já não tem como reverter, muitas das vezes. Bem, eu aqui deixei algumas lições aprendidas, né? Durante esse processo, que temos a questão das automações, né? Você pode automatizar o teu backup, testes regulares precisas fazer, que é para ver se realmente o backup está a funcionar corretamente, fazer desenhar a tua infraestrutura mediante a necessidade do negócio, né, da empresa. E tudo aqui são essenciais para dar a continuidade quando qualquer situação possa vir a acontecer. Porque muitas das vezes, se a pessoa não fizer o alinhamento baseado na necessidade de negócios, então muitas vezes acaba por ter gastos desnecessários a nível financeiro, né? Em vez de redução de custos, estará a gastar com recursos ou subscrições, que muitas das vezes não é prioridade no momento, então são gastos desnecessários. Então, os cenários têm que estar alinhados às tuas necessidades. Não as tuas, desculpa, a necessidade da empresa. Boas práticas para as pessoas, isso tanto no Azure como no On-Prime, sempre planear o cenário, né? Vai desenhar, fazer aí o laboratório, podes fazer muito bem, implementar por fases, isso baseado nos recursos disponíveis, principalmente financeiros, que a empresa possui, mantendo uma comunicação clara entre equipes, que é para ajudar as áreas dentro da empresa a comunicarem e para se perceber se as áreas comunicam-se e que as coisas depois no final estejam a correr bem. O pessoal de network, o pessoal de cloud, de segurança, todos estejam em conformidade e assim, se as equipas realmente conversam e realizam os trabalhos todos em equipa, isso vai fazer com que no final as coisas estejam a funcionar muito bem. E outra coisa que é a questão de realizar treinamentos frequentes, né? Que a pessoa vai indo se atualizando sobre atualizações novas, principalmente do Azure, está constantemente em atualização. A Microsoft, todas os seus produtos todos estão sempre em atualizações, então não é só configurar e depois deixar pensar que as coisas estão a funcionar sem precisar fazer um treinamento para ver o que é que mudou, qual serviço já está a ser descontinuado, qual é o novo, qual é a nova função que foi implementado. Tudo isso para melhorar nas boas práticas e, no final, para ser implementada em conformidade à necessidade da empresa. A questão é que eu mencionei há um pouquinho, que é a questão do monitoramento, que é monitoramento dos testes, que a pessoa vai fazendo o monitoramento
da sua infraestrutura no geral e a partir de logs e dos logs principalmente e alertas, e no final é a questão dos testes, a partir do Azure Monitor, dos logs analytics, validar a eficácia e ver se realmente o backup está a funcionar corretamente, tem feito, e se o site B tem estado a fazer a migração. Então tem que ver qual o teu cenário, como é que o teu cenário está. Em caso de algum desastre no momento, a infraestrutura está pronta para continuar com o negócio sem que aconteça uma interrupção longa. Então, estes são as empresas têm que estar preparadas para cenários e situações como essas a todo o gás. Senão, no final da, hum, no final da linha, é só a empresa que sai, sai a perder. O meu último slide fala sobre a capacitação das equipas. Eu já falei com treinamentos, com as políticas de backups, tem que estar a equipa tem que estar capacitada para responder a situações de emergência, porque geralmente esses acontecimentos são, são acontecimentos com alguma emergência, então a equipa tem que estar preparada para dar respostas a isso, porque se uma infraestrutura cai, eles não querem saber o que aconteceu, tipo, a liderança não quer saber o que aconteceu, então está na cabeça do TI ou do responsável principal e o responsável atrás dos técnicos, querendo aquilo a funcionar agora. Então, se a equipa não está treinada, não está preparada, a infraestrutura não está preparada para dar respostas a este tipo de cenários, é extremamente complicado. A equipa sofre, a empresa sofre e depois no final a equipa TI sempre acaba por pagar, né, por esse tipo de situações em que muitas das vezes também são situações que as próprias empresas negligenciam, né? As empresas, principalmente aqui no cenário de algumas empresas que eu já fui, que eu já presenciei, acham que tipo que Angola não existe ataque, tipo, não existe ataques cibernéticos, nunca vão ser hackeados, nunca, principalmente a questão de seguranças, na questão da segurança, na questão de salvaguardar os dados da empresa, negligenciam mesmo muito, 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 tem muita brecha. Então, se a empresa não estiver preparada para isso, vão pagar muito caro. Eu ia mostrar aqui mais ou menos, ia partilhar aqui para mostrar dentro do Azure como, como é que ele é, mas eu como tive que me deslocar até a empresa, então não consigo partilhar. Basicamente essa é a sessão que eu preparei, tinha um pouquinho de demonstração que não ia. Aqui é a questão da documentação. Se as pessoas irem a partir do Microsoft Learn, podem encontrar conteúdos a falar sobre isso. É um recurso bom, dentro do Azure e está disponível para ajudar as empresas a manter a continuidade dos seus negócios. Ok. Domingos, nem sequer se calhar consegues passar assim rapidamente pelo portal só para mostrar Eu aqui para o pessoal, só para que eles possam ver posso. onde é que fica o recurso do Azure Backup, como é que se calhar, o que é que deve ser feito primeiro, que primeiramente a gente deve sempre criar um recovery
um cofre de recuperação, que é o Recovery Services Vault, né? Vault, certo, Então, certo. só para dar Questão da só esse redundância, overviewzito, ok? exato. Eu também, pessoal, partilhei agora aqui com vocês um link da documentação oficial da Microsoft para que vocês possam, digamos, ler, para que vocês possam entender na íntegra como funciona isso. Tem toda a parte da documentação que fala sobre o Azure Backup e não só. Bem, eu estou aqui. Já conseguem ver o meu ecrã? Parece que tenho que parar de partilhar aqui o slide. Remover from stage. Ok. Agora. Na verdade, está a partilhar meu ecrã. Então, vou Eu partilhar já novamente. mandei. Ok. Já Ok. conseguem ver? Já sim, senhora. Ok. Basicamente, aqui é o Azure. Aqui dentro do Azure, os recursos podem ser pesquisados logo por aqui, como as máquinas virtuais, para quem quiser criar uma máquina virtual. Consegues dar, Maciça, consegues dar pelo menos um zoomzito? Um zoom. Pelo menos aí 110, 115%. Melhorou? Mas um bocadinho. Ok, perfeito. Ok. Ahm, se a pessoa pode sempre pesquisar, né? Qualquer serviço que a pessoa precisa dentro do Azure. Isso é uma das facilidades que, ou seja, essa é uma busca que ajuda muitas das vezes ao invés da pessoa estar aqui a fazer, a procurar pelo serviço que ele deseja. Então, muito mais fácil, vem para aqui, pode pesquisar, imagina, por recover ou simplesmente por backup, que logo o serviço vai vai ser disponível e depois dos que forem aqui disponível, tu vais ver qual deles tu desejas, né? Esse é com Vim, a gente não estamos aqui a usar o Vim. Basicamente, este é o Site Recover, que é aí o mestre Quintino falou um pouquinho. Esta é uma questão da subscrição. Eh, eu ia aqui criar grupos, mas essa é como não é uma subscrição minha, como podem ver até aqui, que eu estou aqui a usar, devido a um serviço que eu faço especificamente dentro do Azure. Mas basicamente, aqui a pessoa vai criar um grupo, que é sempre bom adicionar, criar o grupo. Aqui é o nome do código da instância. Aqui é a região da qual tu vais alocar, muitas das vezes. E a questão da região, muitas das vezes, depende muito da política da empresa. Eu penso que já fui em empresas que os dados deles não saem fora da União Europeia, por exemplo. Tem que estar localizado, tem que estar dentro, não pode ser nenhum data center que não esteja em nenhum país europeu. Ou que não esteja fora do país, de nenhum país europeu. Então, isso também é muito importante, dada a proteção de dados da empresa. Há empresas que primam muito por esse cenário, Aliás, temos sempre que estar em conformidade com as regulamentações, não é? De compliance e conformidade. certo? Isso traz problemas graves em muitos casos. Porque também tem empresas que lidam com clientes que exigem que os dados que eu estou a te fornecer têm que estar dentro disso. Fora disso, ou não prestei serviço, ou não negociamos. Não, Certo. yeah. Aqui é a questão da redundância, que vai ser via a partir de uma localização,
dentro do Azure ou localmente, né? Dentro da tua, da tua infraestrutura. Aqui a questão da encriptação, que é a partir de uma encriptação que é gerenciada pela própria Microsoft, ou então tu vais acabar por usar algum método de encriptação que tu tens. Eu, por exemplo, já fui em infraestruturas em que a encriptação é feita por um serviço secundário, que a partir de APIs faz a integração do, com o Azure, que é o endpoint do Symantec, e muitas vezes funciona. Isso depende da tua necessidade, do que você quer que que a tua infraestrutura da forma que tu queres que a tua infraestrutura funcione. Aqui é esse serviço para terem estar disponível para Angola. Eu também nunca usei esse serviço. Aqui é a questão da rede, a questão das políticas, de permissões dentro da tua rede dentro do Azure, né? Desde se vais permitir IPs públicos ou não, se vais negar alguma conectividade, é dentro dessa configuração, e que tu vais adicionar, clicando aqui em adicionar, baseado na tua subscrição e região, mas tu vais criar a rede que muitas vezes vai fazer a integração e as permissões do que ele vai negar e não negar, para que o teu backup funcione quando tiver a fazer o backup das tuas VMs ou servidores. Tags. Hoje, basicamente, em quase todos os recursos em que está a funcionar dentro do Azure, dá-te a possibilidade de tu criar as tags, né? Nomeares. Isto também ajuda muitas vezes na organização e na gestão dos recursos da quais tu estás a usar dentro do Azure, e é muito mais fácil de poder de se poder gerenciar. E no final aqui eu não criei, mas eu ia criar, e estaria já o meu serviço de backup já criado, e depois só fazer as últimas parametrização para ele estar em funcionamento. Isso baseado nas regiões que a pessoa vai escolher, que no caso seria o oeste dos Estados Unidos, né? Ou podia ser um país europeu, ou os data centers que temos aqui em África. Isso também tem que ter em conta, principalmente a latência, que é muito importante entre os servidores. Então, buscar sempre por um servidor, por um site mais próximo do da tua região, e isso facilita muito. Facilita muito, muito. O Mestre Quintino já publicou aí o link, que é Eu partilhei os links, né? O pessoal vocês poderão, digamos, consultar, tem toda a documentação sobre Azure Backup, e vocês poderão aprender isso na íntegra a partir da documentação oficial da Microsoft para essa questão do Azure Backup. Tem é, toda a documentação. toda. Para o SAP, o SQL, dependendo de qual serviço tu queres fazer Recurso, o sim. recurso, serviço que queres fazer o backup, então tu tens aí toda a informação, e as empresas têm que primar muito pelo backup. Fazem poucas. Principalmente as empresas Exato. nacionais. Isso acontece, as empresas nacionais têm muito déficit nisso,
E diferente das estrangeiras que estão sempre, vêm sempre bem, já sabem Bem mais ou menos unidas, sim. como é que funciona fora, então já vem bem estruturada para esse cenário. Já as internas, eh, o computador foi a vida, o utilizador perdeu os dados. Os servidores foi a vida, se o disco foi a vida, tudo foi. Então tem que ter atenção quanto a isso. Perfeito, perfeito. Domingos, não temos aqui nenhuma pergunta dos nossos espectadores, não é? Ninguém, pessoal, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar aqui o Domingos para que também a gente possa tirar as vossas dúvidas e poder, digamos, vocês poderem estarem esclarecidos sobre qualquer questão que vos inquieta sobre essa parte tecnológica aqui do Azure, que é o Azure Backup. E Portanto, tem Domingos, atenção não que há. Aham. não está a falar que também que isso é um serviço que, que já vem incluso no Azure, mas tem que saber qual é a tua subscrição, a qual foi paga para que ele venha incluso, porque senão, Certo, certo, certo. Com certeza, com certeza. E um dos aspectos também é fazer, digamos, sempre o exercício do backup. Fazer o backup é uma coisa, sim, depois usar a recuperação do backup feito. Como é que você vai repor o serviço? Não é? Essa é outra questão que, se calhar, Maciça, poderíamos ver isso a posterior, falar dessa questão. Portanto, porque uma coisa é fazer o backup, não é? E conforme pois, disseste e muito bem, temos muitas irregularidades de várias empresas aqui que sequer têm backups, e as empresas que têm backups que sequer têm ou fazem os seus exercícios periódicos. Portanto, isso acaba por ser uma vulnerabilidade, não é? Porque se você não sabe se ele funciona de facto, uma coisa é é fazer e outra isso. coisa é depois ver Não, se ele de facto funciona. Por isso é que regularmente as empresas têm que fazer o chamado exercícios de backup. tem que ver se está a funcionar. Porque se tu configuraste, está tudo bem, achas que está a funcionar. Acontece qualquer coisa, o site foi abaixo, agora a equipa fica maluca, né? Não sabe, nunca É, fez o exercício, nunca fez um teste, só acha que está a funcionar, depois aí começa, "Pá, eu achava que estava a funcionar, ou então eu configurei mesmo, ou não fiz. Então a equipa tem que estar preparada para esses para esse acontecimentos. embate, Sim, exatamente. se não tiver, E claro, né? Tudo deve estar devidamente documentado. Isso certo, é é, a uma mão na documentação, roda para situações anómalas ou situações de desastre. Ter a é, documentação. E não é só ter a documentação devidamente atualizada. Este é, é eu também, outro é esse que eu, também, quesito, né? que eu quis falar também é esse aqui. Este também é outro problema, não é? Eu, Este também é outro problema. Você que é consultor, você eu sofri chega muito numa com isso. empresa e você pergunta, então, podem partilhar a vossa documentação para que eu possa dar uma olhada e ver se está tudo dentro dos conformes? Ah, não, vamos, temos sim, mas vamos partilhar já. E quando você der conta, passaram-se dias e nada de ter a documentação partilhada, ou seja, não tem a documentação. Esta Yeah. é a, 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 a cruel realidade. É, a documentação é zero, 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 zero. Exato. Tem que lutar. Do- Que disse, ah, do X estou a contar com fulano, fulano também não sei, eu também. Epá, whatever. Exatamente, exatamente. E é isso aí. Epá, Domingos, muitíssimo obrigado eu que agradeço. por te juntares a nós. É um privilégio tê-lo sempre aqui nas nossas rodas, ou nos nossos round tables, ou nos nossos eventos.
e muitíssimo obrigado pela excelente aula, não é? Que um tema bastante pertinente e muito importante, não é? Que isto aqui é segurança e segurança é prioridade hoje nas nossas vidas. Portanto, certo. eu gostaria de agradecer, não há nenhuma dúvida, nenhuma questão, apenas dizer-te o meu muitíssimo obrigado Eu que e agradeço estamos e estamos juntos, aqui não sempre. é? E contamos contigo para a próxima edição. Tá, até já. Tá, até já. Obrigado. Portanto, pessoal, muitíssimo obrigado. Vamos agora fazer um intervalo de 1 hora e passarmos para agora às 13 horas para a sessão do Vinícius Marcos, que também vai nos falar sobre segurança. Portanto, estejam connosco e a gente volta dentro de sensivelmente 1 hora para podermos ter aqui o Vinícius, que também vai nos falar sobre segurança. Ele que é também um exímio profissional em segurança. E um até já, pessoal.
E aí, pessoal, como é que vocês estão aí agora? E aí, Quitino, tudo bom? Acabei de chegar aqui de uma viagem. Tubarão excelente. Ai, Cláudio, tudo bom? Tudo. Como é Acabei que de... correu a viagem? Foi ótima, velho. Eu saí de 6 horas daqui. Era pra estar mais cedo, mas não consegui. Ok, Saí de Tubarão, cheguei aqui nesse momento. Mas show as coisas boas, né? Já pra edição é de verdade. inverno. Se vocês puderem participar amanhã, vai ser excelente, que eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? Então, aproveitem. é, Todo o conteúdo está sendo gerado aqui para vocês. Teremos novidades na próxima edição, que é a Verdade, edição de verdade. inverno. E estamos esperando a volta aqui do Marcos. Já já ele chega aí. E o Eu evento já foi estava interessante. comentando Pode falar. com o Ricardo Cabral, Boa. que estava comentando com ele que para a próxima edição, quer dizer, ser mesmo totalmente uma edição voltada para a lusofonia. Isso. Isso. E ele diz que a ideia de levar, que ele está dentro e que tem desejo também de voltar a participar da próxima edição. Isso. Eu já vou comentar algumas coisinhas aqui que a gente vai. Que eu já estou combinando com os meninos. Vão ser 3 dias, certo? Até para Ok, não atrapalhar os fusos horários. Então vai ser um dia focado em Angola, um dia focado no Brasil e um dia focado nos países amigos aqui, no primeiro momento. exato. E nesse momento deixa eu chamar uma. Falando disso, chamar um amigo da gente aqui, o grande Marcos. E aí, grande Marcos, como é que estás? Alô, alô, senhores, boa Marcos, tarde, tudo bem? Tudo Gostei, tudo ótimo. bem? eu gostei do sotaque português. Tem que ser assim. Então, como estão vocês, tudo bem? Tá Está tudo tudo bem ótimo, e bem. contigo? Tá tudo, graças a Deus. Eu sei que é preciso. Sim, senhora. Pois Uma é. grande honra tê-lo aqui no evento e conforme estava aqui a dizer ao Cláudio, Hã? hoje de manhã, antes de subir a sessão do Ricardo Cabral, estava a comentar com ele que a intenção para a próxima edição seria ter, digamos, toda a lusofonia envolvida no evento. E ele Boa. diz: opa, eu já estou dentro. E então disse: então vamos a isso, vamos trabalhar epá, nos nossos contactos, trazer pessoal de Santo Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau Vamos, e por vamos aí iniciar fora. esse processo aí. Inclusive, tem um nome, posso dizer a vocês que tem um nome gigante confirmado na próxima edição, viu? Ok, Um boa. nome gigante, gigante mesmo. Mas só que a surpresa vai vir amanhã, depois do round table, e um pouquinho antes do Fábio Silva. Eu vou soltar o spoiler para vocês aqui. Vai fazer é, a rede vibrar, viu? Perfeito, perfeito, E tem outros Boa. nomes aí para perfeito. confirmar também. Então, tem gente que vai estar falando de IA, ou e hoje só se fala de IA, tem um motivo por isso, entendeu? É, como eu falei a vocês, vai ter a participação de vai ter 3 dias de participação de diversos países. Esperamos que na próxima edição ela venha trazer um divisor de águas. Ok. Boa. E você, meu amigo Marcos, como é que tá aí? Como é que tá as coisas aí na NTT? Uma grande empresa, né? Seja bem-vindo à NTT. É, E, já, sim, já,
Graças a Deus as coisas estão bem, estão caminhando bem, bastante projetos interessantes. Não para, né? Não para. Aham, Tá mesmo corrido com as coisas, mas são projetos bastante interessantes. É uma boa empresa para se estar. aham, com certeza. E o Quintino, o Cláudio agora também faz parte do time NTT. Ele entrou pelo Opa, Brasil. sim, senhora. Temos, Olá, meus temos mais parabéns, pessoas, temos mais Cláudio. colegas também a entrar. Esses dias eu soube de mais pessoas também que entraram na empresa no Brasil. Pai, é sempre bom Coisa ter boa. essa turma boa aí junto conosco. Mesmo que É, em escritórios separados, mas estamos juntos trabalhando, né? Isso é que importa, a empresa. bom. Isso é que é mais É, importante. E acho que perfeito. agora, nos dias de hoje, já não há, digamos, barreiras, né? Correto. As tecnologias hoje provaram e provaram por A mais B que não há barreira. Por isso estamos aqui. Um num Exatamente. país, outro no outro país e outro no outro canto. Literalmente Exatamente. tá Brasil, Portugal e Angola aqui, né? Portugal e Angola. Exatamente. Exatamente. E, Boa. portanto, isso é prova de que as tecnologias estão conosco e é, digamos, saber usá-la da melhor maneira possível, usar com responsabilidade e, acima de tudo, com ética. Yeah. Perfeito. Exatamente, com ética, que é o principal aqui. E também entender que somos todos irmãos, né? É, Exatamente. gostaria de enaltecer que um dos fatores de eu conseguir uma premiação, acho que é bastante peculiar aqui no mercado, que é o honoris causa, vai exatamente querer ajudar a apoiar as comunidades, não só do Brasil, mas lusófonas. Então, incentivo a vocês que vocês se agreguem aqui também, se ajudem para que a gente cresça como comunidade e a gente possa mostrar tanto para a Microsoft, mas principalmente outros provedores que a gente veio para agregar, não só como uma só tecnologia, mas como todo um ecossistema. Perfeito. Perfeito. É Perfeito? importante, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. É É, Exatamente, importante termos é, é, esse apoio mútuo, né? exatamente. exatamente. E, e, e então é só para dizer que juntos somos mais fortes. Somos sim. Exatamente. Inclusive, Marcos, tem gente de Portugal aí na tua mentoria, né? Então, chamar eles para palestrar também. Tem Com tema. certeza, com certeza, Já bota com o e-mail para aparecer certeza. aí. Tem pessoas capacitadas aí e que gostam, né? Porque Que gosta. a grande questão aqui não é se a pessoa tem capacidade ou não, é se a pessoa gosta, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam mais tímidas, não preferem escrever do que fazer um vídeo. Tem outros que já Sim, preferem mais estar pelo YouTube, mostrando a cara e falando as coisas. Então a gente vai selecionando as pessoas assim que tem mais interesse e vai colocando. Eu tenho alunos que já estão criando canal no YouTube também para colocar conteúdo e tem ficado um conteúdo de altíssima qualidade. Boa. A gente tem que multiplicar, né? Não, Ah, exatamente, temos que exatamente. apoiar e multiplicar, senão tem espaço para todo mundo. Tem O espaço globo para é todo grande. mundo. exatamente, exatamente. E portanto, Marco, está na hora do show.